Fala pessoal, eu queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa São Paulina cresça ainda mais, cresça ainda mais. Queria agradecer a todos vocês aí, estamos chegando nos 5.000 inscritos aí já. Muito obrigado a todos vocês que estão comprando o barulho do União Tricolor Paulista, tá? Estão deixando seus likes aí, tá? Hoje o assunto, eu tô feliz aqui, né? Vocês estão vendo que eu tô feliz, né? Que enfim eu posso dizer que pela primeira vez em muito tempo, eu vi o São Paulo jogar pelo menos se não teve tanta parte técnica, um pouco mais com alma. Senti um pouco de alma nesse time de São Paulo aí, algo que eu não sentia há muito tempo aí, tá? E na minha concepção, um time fraco, é, pelo menos tem que ter raça. E hoje deu para ver que o Dorival tá acertando um pouquinho a casa, tá deixando o time um pouco mais organizado aí, tá? Eu quero fazer alguns adendos sobre esse jogo aí com vocês aí junto aqui no União Tricolor Paulista. Queria pedir para vocês comentem no vídeo aí pra gente, é muito importante. Já vocês engajaram as minhas lives, então vamos tentar fazer isso também nos vídeos, rapaziada, beleza? Só vou para a vinheta do canal, ela é muito rapidinha e eu já volto. Estamos de volta aqui, então, estamos de volta. Agora vamos começar a nossa resenha pós-jogo, coisa rápida para vocês aí. Primeiro, alguns parênteses aí para vocês. A torcida de São Paulo tá de parabéns novamente, 45 pontos, tá? Os caras 45 mil pessoas no Morumbi. Hoje a torcida de São Paulo lotando o estádio do Morumbi novamente, tá? Abraçando esse time, porque nós vamos precisar muito esse ano, tá? Como nós já dizíamos lá atrás que seria um ano complicado e realmente vai ser, tá? Por enquanto, hoje na minha conta e de vários São Paulinos, são mais 3 pontos para a gente chegar nos 50, 47 pontos aí. Chegou nessa. Aí sim, começa a projetar outras coisas aí. Mas se esse time pelo menos tiver a raça que teve hoje, eu vi muita falha hoje. Mas se esse time pelo menos tiver a raça que teve hoje, tiver a dedicação que teve hoje, nós vamos ver muito mais situações. Nós vamos ver o São Paulo, pelo menos, que vai dar gosto da torcida querer ver e da gente vir aqui fazer conteúdo com vocês aí. A gente sabe da dificuldade do clube financeira, sabe de tudo. As contratações no início de temporada não foram tão bem acertadas e o Dorival está se mexendo da forma que ele pode fazer. E tá dando a cara dele já no time de São Paulo, né? Hoje, por exemplo, o Rafinha jogou de lateral esquerdo e o Rafinha acabou sendo titular. Né? Lateral direito e titular e capitão do time também, o que dá indícios aí de que de repente Dorival Júnior vai utilizar o Rafinha, tá, como ponto central aí desse time de São Paulo aí, pela experiência, para pôr ordem no barraco aí como capitão do time. Deu confiança ao jogador, a confiança que o antigo técnico acabou não dando, apesar de gostar muito dele, acabou não dando tanto. Por muito tempo o Rafinha ficou encostado com o Rogério. O Rafinha, assim, não foi brilhante hoje, apoiando toda hora, até porque ele não vai apoiar toda hora mais, tá? Ele pelo menos cadenciou o jogo, fechou bem ali o lado direito, tá? Agora, tem um bom passe de bola. Agora, algumas coisas também me preocupam ali do lado do Rafinha, que precisa ter uma cobertura melhor, porque de repente, às vezes, não vai aguentar. Hoje, por muitas vezes, o Mano Menezes colocou o Wanderson em cima dele, né? E deu para ver aí que o Rafinha penou um pouquinho. Então, precisa trabalhar um pouco essa cobertura ali do lado do Rafinha. E por enquanto não tem outro lateral, tem que ser ele mesmo aí, né? Queria falar uma outra coisa importantíssima também aí para vocês. Na minha visão, hoje o Caio Paulista. Quem diria, né? O Caio Paulista. Caio Paulista é daquele jeito. A gente sabe que é isso, são as limitações. Mas é um cara que foi para cima, atacou, tomou bola nas costas. Se fosse um Dudu ali do lado dele, talvez a coisa seria mais complicada. Se fosse algum outro jogador, a coisa seria mais complicada ali, tá? São alguns ajustes aí que o Dorival vai acabar fazendo também aí. Mas, no geral, o Caio Paulista foi muito bem. E uma outra nota boa para vocês aí também é o Pablo Maia. Tá? Então, assim, o Dorival está desenhando o meio-campo de São Paulo. A zaga ele já definiu, o antigo técnico já tinha definido. Para mim, o Beraldo não sai mais do time, está comendo fino da bola.
Hoje, ainda o Beraldo ainda foi tentar dar aquela de zagueiro construtor em algumas jogadas, coisa que eu não gosto muito. Mas já foi bem menos. Já foi bem menos. Mas por que foi bem menos? Porque o meio-campo de São Paulo hoje funcionou contra o Internacional. A partir do momento que o meio-campo de São Paulo, inclusive o seu Rodrigo Nestor, que eu pego muito no pé, não foi brilhante, mas se apresentou para o jogo, né? Abriu jogadas, entendeu? A partir né, de quando o meio-campo do time funciona, você não precisa de um lateral ou um zagueiro começar a construir as jogadas. E uma outra coisa que eu tinha visto no time de São Paulo algum tempo atrás, aí, até contra o Curitiba mesmo, e no último jogo da Sul-Americana, é que o São Paulo estava triangulando. O São Paulo não estava triangulando. O São Paulo estava com posse de bola, mas muito no meio. Muito bolas do meio de campo infiltradas no meio, congestionava o meio e aí não saía nenhuma jogada, né? Mas por que hoje saiu muitas jogadas? Porque o meio-campo funcionou e por que o meio-campo conseguiu clarear as jogadas? Porque o ataque de São Paulo se movimentou um pouco mais também. Você via o Luciano correndo um pouco mais também. Tá longe de ser aquele Luciano. Para mim, ele reclama demais. Não peço desculpas de nada. Precisa jogar mais bola, tá? Mas se apresentou mais ao jogo, tá? Se livrou, hein, Luciano? Se livrou porque perdeu o pênalti. Se livrou porque perdeu o pênalti, né? Acabou acontecendo isso. E o Luciano perdeu o pênalti, foi lá e fez o gol depois. Mas o Luciano correu um pouco mais. O ataque de São Paulo hoje, o Marcos Paulo deu mobilidade durante a primeira etapa, tá? Ele se apresentou para o jogo também, e isso também facilitou para o meio-campo de São Paulo conseguir clarear algumas jogadas. Claro, tá longe de ser aquele meio-campo de São Paulo, aquele meio-campo, sei lá, a gente não tem um 10, mas acho que o único clube que tem um 10 hoje é o Fluminense, que é o Ganso, e olha lá, né? E agora o Lucas Lima no Santos lá, que faz meio que um 10 que não tá dando muito certo, né? Mas o meio-campo funcionou, né? Então isso tudo contribuiu para a vitória contra o Inter e na minha avaliação de que o São Paulo fez a melhor apresentação no ano até agora aí, eu não me lembro de uma outra grande apresentação. Acho que foi a primeira grande apresentação do ano, né? Grande assim, não foi brilhante, mas foi um time raçudo, mas tem muito erro. Então é assim, vamos comemorar que estamos no G6. Hoje nós estamos em sexto lugar, porque o Grêmio está ganhando o jogo dele aí. Nós estamos em sexto lugar, tá? Mas vamos comemorar com os pés no chão, porque nós temos muita coisa para fazer ainda. Quinta-feira tem o Fortaleza, vai ser um duelo muito complicado, vai ser um duelo bem difícil mesmo, tá? E aí, por enquanto, a gente ainda fala que o time de São Paulo oscila. O time de São Paulo oscila. Mas a gente vai ter que começar vamos ver a constância desse time aí contra o Fortaleza e contra o Corinthians. É isso que a gente pede. A constância do time. O time foi muito irregular por enquanto nessa temporada, e não só nessa temporada, o ano passado o time foi muito irregular também. Então, acho que agora o Dorival vai conseguir manter um equilíbrio e está montando o melhor São Paulo aí na concepção dele. Beleza? O Caleri ficou no banco de reservas hoje, está se recuperando ainda, né? O Caleri ainda se recupera, né? Ele ainda está se recuperando. Vou dar uma notícia sobre o mercado da bola já aí para vocês. Tá? O Caleri ainda está se recuperando, né? E mais brigou no tempo que ele entrou no jogo hoje. Hoje ele acabou brigando, né? A torcida de São Paulo fez uma festa danada com direito ao Lé, que golaço do Pablo Maia. Acho que foi a melhor partida do Pablo Maia, né? Já que estou falando melhor partida, vou falar para vocês as notas aqui, tá? Escalação do Dorival aqui, algumas pessoas questionaram, mas eu não achei ruim, tá? É o que tinha para melhor. Rafael tá crescendo muito no gol de São Paulo, eu dei 7,5 para ele. O Rafinha, eu dei nota 6,5 para ele. Foi muito regular, é que eu falei para vocês no começo do vídeo. O Arboleda, eu dei 8,1, tá? O Beraldo, para mim, zagueiraço. Não sai mais do time, 8,4. A zaga de São Paulo, para mim, tá definida. É Arboleda e Beraldo, tá? O Caio Paulista foi muito regular hoje, 6,3. Tomou algumas bolas nas costas, precisa resolver isso aí. O Pablo Maia, eu dei 8,3, foi um dos melhores da partida hoje, junto com o Beraldo. Quem ganhou o craque da galera foi o Pablo Maia, né?
O Gabriel Neves mordeu muito no meio-campo de São Paulo. Hoje eu dei nota 7,5, gostei muito. Luan entrou depois aí, eu dei 6,1. O Rodrigo Nestor, eu dei 6,2, porque ele foi regular, ele conseguiu correr pelo menos. Não foi brilhante, mas conseguiu. Jackson Mendes jogou pouco, eu dei 5 para ele. E o Alisson, eu dei 5,9, mas correu bastante também. Foi regular, dei 5,96. Tem gente que tá dando 6 pro Alisson. O Wellington Rato entrou muito mal, perdeu um gol inacreditável de perna esquerda, que não se perde. Eu dei 4,1, fui o pior de São Paulo aí na minha avaliação. Tá, mas tem conceito ainda, tem entrado e entrado bem. Luciano, eu não gosto muito dele, mas 7,3 para ele. Michel Araújo, eu dei 5,5, jogou pouco. Marcos Paulo deu movimentação no ataque, eu dei 6,3. Calera entrou depois, Guerreiro, dei nota 7. E o Dorival foi muito bem hoje, 7,9. Podia questionar alguma alteração do Dorival Júnior. Eu questionaria a do Neves, mas eu entendi que era por conta da parte física do Gabriel Neves, tá? Falando um pouco do jogo para vocês, o Inter veio para jogar fechado, o São Paulo deu pressão desde o início da partida, desde o início da partida, os primeiros 20 minutos o Inter pressionou um pouquinho, usou muito o Wanderson do lado esquerdo ali para jogar em cima do Rafinha, não utilizou muito do lado direito, facilitou um pouquinho pro Caio Paulista ali, mas o Rafinha trabalhou muito ali, né, o Wanderson caindo em cima dele. No segundo tempo o Mano colocou de novo o Wanderson em cima do Rafinha ali também, né, não teve vida fácil, mas o São Paulo se manteve, teve posse de bola, mas se manteve com objetividade. Era algo que a gente não via há muito tempo no time de São Paulo. Gostei da vitória, não vou me iludir, tá, gente? Não vou me iludir, falta muito ainda. Hoje nós estamos na 6ª posição, tem rodada amanhã do Campeonato Brasileiro. Os 6 primeiros para vocês aqui, ó: Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza e São Paulo, tá? Com 7 pontos. O Paulo passou o Fluminense, que perdeu, né? O Fluminense, acho que o Fluminense empatou com o Vasco, né? Foi isso mesmo. E os 4 últimos hoje são Corinthians, coisa boa, Corinthians, Goiás, Curitiba e América Mineiro. Curitiba, o Curitiba e o Goiás de novo, hein? Mais um ano brigando para não cair, é brincadeira. A gente vai trazer muitas dessas resenhas do Campeonato Brasileiro aqui no União Tricolor Paulista para vocês, tá? Nós vamos trazer bastante para vocês aqui, tá bom? E o Cruzeiro numa campanha incrível ali em terceiro lugar com 9 pontos. Então é assim, São Paulo por enquanto tá fazendo o certo, que é disparar no campeonato aí. O Inter briga por outras coisas maiores que o São Paulo aí, então não vai colocar realmente todos os pés no Brasileiro agora. É a hora de São Paulo aproveitar, e o Dorival já disse que vai colocar o que tem de melhor. Me perguntaram a nota da torcida de São Paulo, eu vou dar para vocês. Nota da torcida de São Paulo, nota 10, como sempre, lotando o Morumbi, tá? Lotando, muito bom mesmo. Parabéns para a torcida de São Paulo. Essa torcida abraçou esse time, porque sabe das limitações desse time. E é complicado, né? O que mais eu queria falar para vocês? Mercado da bola rapidinho. São Paulo tem interesse no Pablo Roberto do Remo. Mais uma contratação de baseada, mas se tem esse interesse, o Dorival aprovou. Tá, e o Dorival indicou também o Eric do Ceará também. Não sei que fim que vai dar isso. A gente vai trazer nos programas ao vivo para vocês tudo isso, beleza? O time já se representa amanhã, rapaziada. O time se representa amanhã, às 10 horas da manhã, no CT da Barra Funda, pertinho daqui onde eu moro. No CT da Barra Funda, tá? Os jogadores que jogaram o tempo inteiro vão fazer um trabalho regenerativo, e os jogadores que entraram no decorrer da partida vão treinar normalmente, tá? A arbitragem do Braulio para vocês, e a comissão de arbitragem foi uma arbitragem ok. Ele só foi um pouco enérgico em um lance ali do Rafinha, que eu achei, mas no geral foi ok. Hoje ele prejudicou muito pouco São Paulo, e é isso. Tá aqui o pós-jogo de hoje para vocês. Queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. E tamo lá, rumo aos 5.000 inscritos, rapaziada. Precisamos muito de vocês nessa aí. Muito obrigado pelo carinho de todo. Inscrevam-se no canal, comentem, deixem like. Amanhã tem mais vídeo para vocês, e tem ao vivo também. Amanhã começa de novo nossa semana do ao vivo. Próximo jogo de São Paulo, quinta-feira, contra o Fortaleza, lá no Castelão, osso duro de roer. Um abraço a todos, fiquem com Deus, bora pra vinheta. Boa semana e bom término de domingo para vocês, rapaziada.